você tome nas suas mãos, se lhe é possível. Não importa o formato, seja no papel, seja digital, é a palavra de Deus. Não é o formato que diz da palavra, não. O que diz da palavra não é o formato, mas o autor da palavra. É o que dá à palavra autoridade. O Senhor, Ele mesmo é o autor. Ele mesmo é o inspirador da sua palavra. Tome comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu São Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Quero fazer breve leitura da palavra com você nessa hora, sob a epígrafe A Pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz o versículo de número 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mus enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai querido e santo, eu te louvo pela tua palavra. Te peço, ó Espírito de Deus, nos dá
a abertura da palavra, a revelação e aplicação da palavra. Fala, Senhor, conosco nesta manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amados, queridos, nós estamos em um relato capturado pela pena inspirada do evangelista doutor Lucas. Lucas escreveu este evangelho na inspiração do Espírito Santo. E Lucas, na sua forma de escrever tão detalhada, na sua forma de escrever tão precisa, Lucas, ele tinha um alvo, e o alvo de Lucas era que o evangelho, por ele escrito, a narrativa por ele feita, ela fosse acessível a todos os povos de língua grega, a todos os povos do domínio do Império Romano. Isso significava abarcar praticamente todo o mundo civilizado de então. O Evangelho segundo Lucas registra este encontro de Jesus, este momento peculiar que provavelmente se dá no início ainda do ministério de Jesus. O Evangelho nos diz que o Senhor Jesus, ele percorria as aldeias, ele percorria as cidades, e por onde passava, Jesus, ele pregava o Evangelho. Por onde passava, Jesus abria vista aos cegos. Por onde passava, os paralíticos eram curados por Jesus. Por onde passava, os surdos eram libertos da surdez e passavam a ouvir. Os mudos passavam a falar. Por onde passava, leprosos eram libertos. Os cegos tinham a visão restaurada. Os possessos de demônios, os aprisionados por demônios, soltavam aqueles a quem eles tinham aprisionados. E havia paz, havia alegria. E as multidões, tendo conhecimento que um grande pregador, um grande profeta, na visão cultural daquele tempo, havia se levantado naquele meio, havia se levantado naquela região da Galileia e percorria aquelas cercanias. As pessoas corriam ao encontro de Jesus, as pessoas queriam estar aonde Jesus estava, as pessoas queriam estar perto dele, as pessoas testemunhavam o seu poder, as pessoas testemunhavam a sua glória, e ouvindo-lhe a mensagem, ouvindo-lhe a palavra, elas ainda comentavam: ele prega diferente, ele fala diferente, ele tem uma autoridade que os doutores da lei não têm, ele tem uma autoridade que os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes lá em Jerusalém não têm. Ele tem poder, ele tem autoridade, e ele opera sinais, ele opera maravilhas. E havia já naqueles dias uma grande expectativa acerca de quem realmente ele era. Já se conjecturava se não seria ele o Messias prometido, se não seria ele aquele de quem Moisés havia dito que o Senhor levantaria um profeta como ele, alguém que tinha esta graça, este poder, esta intimidade, esta comunhão com Deus, esta autoridade com Deus, esta pessoa que era a verdadeira boca de Deus na terra. Se conjecturava se não seria ele a promessa feita à mulher na queda no Éden, que da sua semente ele levantaria um que pisaria a cabeça da serpente, e essa lhe picaria o calcanhar. Mas esse Jesus que chega aqui nesta cidade ainda não é o Jesus que a seita dos fariseus queria matar. Não, os fariseus ainda não tinham em Jesus o inimigo que eles vão
constituir mais adiante. Este Jesus que pregava, este Jesus era chamado por eles agora de mestre. Esse Jesus era recebido nas sinagogas por onde passava, de modo que, passando Jesus nesta cidade, sabendo as pessoas que Jesus estava nesta cidade, por certo, esta cidade teve uma grande audiência naquela sinagoga. Por certo, era ali um dia em que o Senhor esteve ali, talvez um dia de sábado, porquanto as sinagogas estavam sempre tendo serviços religiosos aos sábados, e Jesus, comparecendo, era-lhe franqueada a palavra. Era o início do seu ministério, de modo que para honrar aquele mestre, de modo que para honrar aquele visitante ilustre que tinha chegado àquela cidade, um fariseu, diz a palavra, rogou-lhe um fariseu. Veja, o fariseu, ele era da seita mais radical. O fariseu era da seita que procurava ir ao extremo na guarda dos ritos da lei. Não só guardavam a lei, mas acrescentavam à lei muito mais mandamentos, muito mais ordenanças, dizendo ele, para que por conta dessas ordenanças não se viesse a descumprir aquilo que dizia a lei. Mas a grande verdade era que os fariseus, eles eram religiosos de aparência. Os fariseus, eles eram aqueles que colocavam sobre o povo cargas desnecessárias para o povo carregar, enquanto eles mesmos se revestiam no seu orgulho e se sentiam os santos e os separados. Fariseus não compravam quem não fosse fariseu, fariseu não convivia com quem não fosse fariseu, fariseu não se dirigia à mulher, fariseu não aceitava parar para conversar com a mulher, ou que uma mulher tocasse nele, porque para ele ela era impura, sendo impura iria contaminá-lo. Fariseu, quando caminhava na rua, a esposa, a filha, não seguiam do lado dele, mas seguiam atrás, como se fossem servas, como se na verdade elas não fossem assim tão importantes na vida dele por serem mulher. Fariseu era dito não devia perder tempo instruindo a mulher, ensinando a mulher, porque o que se ensinava a mulher era tempo perdido, era desperdício. Portanto, os fariseus, eles tinham a cultura de que eles eram mais santos, de que eles eram dignos, inclusive, da salvação pelos seus méritos, por aquilo tudo que eles faziam. Falando de fariseu, Jesus vai dizer daquele publicano para o fariseu era como um cão. Publicano era como o cão, e o cão era aquele animal impuro. Sendo impuro, não devia ter o convívio com o povo de Deus. Para o fariseu, publicano, aquele que trabalhava para o Império Romano, não passava de um cão, era no nível da prostituta. Portanto, quando Jesus faz um contraste dizendo que um fariseu vai ao templo orar, e estando perto dele, aquele publicano, o fariseu levantava os olhos, a cabeça, quem sabe mirava os portais do templo, quem sabe contemplava as colunas de Boaz e Jaquim, e ali ele fazia a sua oração e dizia dos seus méritos, dizia dos seus feitos religiosos, dizia daquilo que ele como fariseu realizava. Ó Deus, eu dou o dízimo, ó Deus, eu dou oferta, ó Deus, eu dou o dízimo com tanto cuidado que eu chego a contar até os grãos, para que a conta não dê errado. Ó Deus, eu procuro guardar a lei, eu procuro fazer aquilo que ordena a lei, eu procuro não me contaminar, eu não como, Senhor, sem antes lavar as mãos, eu procuro me purificar, eu procuro ter cuidado na guarda das tuas ordenanças. E o fariseu com isso dizia diante de Deus: eu sou digno da tua presença, eu sou digno de ter acesso à tua salvação. Mas ali estava o publicano de cabeça baixa, se sentindo pecador, sentindo a miserabilidade da sua vida de pecador. Ele não tinha coragem de levantar a cabeça e mirar as
portas do templo, mas ele batia no peito, e nessa hora aquele fariseu ainda dizia: eu não sou como esse publicano, eu não sou como as prostitutas e os demais pecadores, mas eu procuro andar em santidade na tua presença. E aquele publicano, sabendo do seu pecado, batia no peito e apenas podia dizer uma coisa, somente uma coisa saía do seu coração e da sua alma. Ele dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador, miserável pecador. E segundo o relato de Jesus, o fariseu voltou como veio, com a sua autojustiça, com o seu orgulho religioso, com o seu coração endurecido, limpo por fora, mas podre por dentro. Mas aquele publicano, ele voltou justificado. Aquele publicano alcançou misericórdia na presença do Senhor, porque se humilhou na presença do Todo-Poderoso, reconheceu a sua miserabilidade diante do Todo-Poderoso, reconheceu que não podia salvar-se a si mesmo e buscou misericórdia. Aquele Deus que disse para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Esse fariseu, não conhecendo ainda bem o ensino de Jesus, quem sabe fariseu era muito interesseiro, quem sabe querendo filiar Jesus ao partido farisaico, quem sabe poder alardear entre seus pares: fui eu quem filiou Jesus de Nazaré ao partido fariseu. Esse fariseu querendo, quem sabe, conquistar a filiação de Jesus, o que lhe traria admiração e honra, convida Jesus à sua casa, convida Jesus na condição de rabi, convida Jesus na condição de mestre, para estar com ele em um banquete em honra à visita de Jesus. E naqueles dias, aqueles que podiam fazer esse tipo de convite eram pessoas mais abastadas, que tinham em sua casa um grande salão, aonde eles recebiam os visitantes ilustres que convidavam. Naqueles dias, as pessoas comuns, elas não tinham acesso a poder sentar na mesa com esses mestres, com esses rabis, mas era-lhes franqueado acesso a estar ali em volta à mesa, a estar ali prestando atenção, atentas, não participavam do banquete, daquilo que se comiam, mas elas podiam acompanhar a conversa, elas podiam acompanhar o diálogo, o debate que era feito acerca de questões da lei, de questões do ensino mosaico, da tradição dos pais. Perguntas eram feitas e respostas eram dadas, e portanto era como que um prosseguimento do serviço religioso que aconteceu na sinagoga. Era quase um seminário, de modo que as pessoas ficavam por ali. E eu imagino que, sendo a casa daquele fariseu um lugar onde se tinha cuidado com a limpeza, se tinha cuidado com todos os ritos, não se comia sem lavar as mãos, havia todo um ritual que os fariseus cumpriam e praticavam. Lá em Caná da Galileia se fala das taxas, das jarras de pedra cheias de água, e aquelas jarras eram para purificação, ou seja, para que na hora de comer o fariseu pudesse se lavar as mãos, lavar o rosto até, e então sentar à mesa e assim comer. Os fariseus tinham todo um cuidado com a higiene, com a limpeza, não comiam qualquer coisa, mas seguiam rigorosamente o cardápio conforme prescrito nas normas religiosas. E ali estava Jesus convidado a estar na casa daquele fariseu. Havia uma expectativa das pessoas, da conversa, do diálogo, das perguntas que aquele fariseu faria a Jesus e os demais principais da sinagoga, os ilustres da cidade que estariam naquele grande banquete. Aquele banquete não era para qualquer um, aquele banquete era para os ilustres, aquele banquete não era para qualquer um, aquele banquete era para aqueles mais nobres entre os nobres, e ali estava Jesus.
Jesus estando àquela mesa, é dito, a palavra vai nos dizendo e eis que, o versículo 37, uma mulher da cidade, uma pecadora. Depois que Lucas fala do fariseu, depois que Lucas apresenta a personagem do fariseu, ele agora vai no contraste. Ele fala de uma mulher pecadora. E a palavra pecadora aqui, embora nos nossos dias a palavra pecadora não tenha mais a carga, não tenha mais o peso, a negatividade que tinha na cultura de então, mas a verdade é que quando o evangelista Lucas diz uma mulher da cidade, ele era conhecido naquela cidade, e ele diz uma pecadora. A palavra pecadora, ela tem um sentido de que era uma mulher prostituída, era uma mulher prostituta, era uma mulher conhecida pela prática da sua vida de prostituta naquela cidade. E dito é que uma pecadora, sabendo, porque a notícia havia corrido, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa de um fariseu. Se ele estava na casa do fariseu, jamais seria ela convidada. Se ele estava comendo na casa do fariseu, ela não teria convite para estar ali. Ela não seria sequer aceita ali. A sua presença não seria aceita. Mas aquela mulher, dito é a seu respeito, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ela decidiu ir até Jesus. Ela vai a Jesus levando alguma coisa. A palavra diz, o texto revela que ela vai levando um vaso. Ela vai levando um vaso de alabastro. O alabastro era uma espécie de pedra sabão que era trabalhada pelo artesão e dava-se forma de um jarrinho com um pescocinho fino. Ali dentro era colocado um unguento, um perfume, e aquilo era lacrado, de modo que algumas pessoas até podiam usar pendurado no pescoço. Se colocava uma tira, se pendurava no pescoço, e aquilo, uma vez quebrado, uma vez rompido, eles não tinham a capacidade de fazer tampas que nós fazemos. Os nossos perfumistas fazem tampas e rosca, e de modo que o conteúdo, a essência do perfume fica contida dentro do vidro, mas naqueles dias eles não tinham ainda essa técnica, essa capacidade, de modo que aquilo ficava lacrado, aquilo ficava isolado, e se alguém quebrasse aquele vasinho, aquele pescocinho fino, todo o conteúdo seria exalado, seria usado de uma única vez. Aquilo era muito caro. Se fala até que o preço de um vaso de alabastro com aquele unguento especial implicava em um ano de trabalho de um trabalhador comum. Portanto, era valioso, era precioso. E essa mulher que não tinha convite para ir à casa do fariseu, que não tinha convite para estar onde Jesus estava, mas isso não a intimida, isso não para ela. O fato de ser pecadora, o fato de ser uma mulher prostituta, o fato de ser uma mulher conhecida, não consegue impedir, não consegue conter o seu propósito, o seu desejo de ir até onde Jesus estava, de levar aquele unguento e oferecer a Jesus, de ir até onde estava o Senhor, de ir aonde estava aquele, por certo, de quem ela já tinha ouvido falar, por certo, quem sabe ela conseguiu ouvir a sua voz, ouvir a mensagem que ele pregou na sinagoga, ainda que ela não tivesse acesso à sinagoga, quem sabe estando ali por perto, ela conseguiu ouvir Jesus, quem sabe a palavra de Jesus já tinha atravessado a sua alma, atravessado o seu coração, de modo que aquela mulher pensava no seu coração dizendo: eu não tenho acesso à casa do fariseu, eu não tenho convite para chegar na casa do fariseu, mas tem uma coisa, eu tenho acesso a ele, eu tenho, aonde ele está eu consigo chegar, aonde ele está eu posso estar. Quem sabe ela ouviu quando ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ela disse: ele não me rejeita, antes ele me acolhe, ele não me julgou, mas antes ele me ofereceu uma porta de vida, uma porta de salvação. E aquela mulher, ela não queria perder a oportunidade
oportunidade de estar onde Jesus estava. Jesus estava passando pela cidade, Jesus estava passando pela sua vida, e quem sabe aquela mulher disse: eu não posso perder essa oportunidade, eu não sei se eu terei uma outra oportunidade, não sei se Jesus outra vez passará na minha cidade, mas hoje Ele está passando, hoje Ele está tão perto, hoje eu posso chegar onde Ele está, ainda que eu seja rejeitada pela sociedade, eu tenho certeza, eu jamais serei rejeitada por Ele. De modo que ela prepara o vaso de alabastro, de alto preço, e diz a palavra, que estando por detrás aos seus pés. Veja, era o Oriente, as casas eram atapetadas, o lugar da recepção devia ser bem atapetado, provavelmente era noite, não havia boa iluminação feita por tochas, por lamparinas de azeite. Não era possível ser uma iluminação como temos hoje, tão perfeita. Por mais que aquela casa do fariseu tivesse lamparinas, ainda não seria totalmente claro. Possivelmente o foco da iluminação estaria na mesa, estaria entre aqueles que comiam, aqueles que cercavam a mesa, aqueles que estavam assistindo aquele momento, aquele cerimonial. Os seus rostos não eram vistos, eles estavam na penumbra, e de modo que havia tapete, e a mesa onde eles comiam, não sendo uma mesa de altura como é aqui no Ocidente, a mesa no Ocidente é como este púlpito, na altura deste púlpito, onde alguém senta-se numa cadeira para comer e coloca-se os pés no chão. Nos dias ali do Oriente, costume diferente, a mesa era de baixa altura, de modo que para comer era preciso se reclinar, se deitar, se colocava o apoio em uma almofada, se apoiava o braço, cotovelo em uma almofada, enquanto que com a outra mão se comia, se tinha o alimento, a outra apoiava, mas consequentemente se ficava deitado e os pés ficavam expostos. E assim aquela mulher, penso eu, ela vai na penumbra, ninguém está vendo ela. Ela entra sorrateiramente na casa, ela não quer ser vista, ela não chama atenção para si, mas ela vai contornando a mesa, ela vai tendo acesso ao lugar onde estava Jesus, ela vai se esgueirando entre as pessoas ali passando, e ela quer saber do lugar onde Jesus está. Ela não quer sentar à mesa, não, ela quer estar apenas onde Jesus está. Ela não quer convite de honra para estar na mesa, ela não está interessada em honra, ela está interessada em Jesus. Ela não está interessada em que a sua pessoa seja vista, não. Ela quer ver a pessoa de Jesus, e ela se aproxima ali do lugar onde Jesus está, e se aproximando por trás, onde estavam os pés, se aproximando por trás, vendo-lhe os pés, ela nota uma coisa: os pés de Jesus estão empoeirados. Os pés de Jesus estão sujos. Eles andavam naqueles dias no caminho com aqueles chinelos artesanais. Aqui no Nordeste tem o chinelo choboi, não é? Então é parecido com aquele chinelo choboi, de modo que quem usa aquele chinelo, andando naquelas ruas não pavimentadas, andando naquelas ruas de muita poeira, naquele clima que era árido, era comum que a pessoa caminhando, a poeira, o pó do caminho fosse ficando ali naquele chinelo, dali impregnava os pés, ali impregnava os dedos, ia ficando aquela sujeirada, misturava com o suor, de modo que quando se entrava em uma casa, era preciso tirar aquela chinela, era preciso fazer higiene nos pés, mas aquela mulher nota que os pés de Jesus estão todos sujos. E ela tinha levado um unguento, e aquele unguento, ela tinha um propósito naquele unguento, ela queria ungir os pés de Jesus. Mas não dava para ungir os pés de Jesus com os pés de Jesus sujos. Não dava para derramar o perfume em cima de um corpo que não tinha sido lavado, que estava todo sujo de grude, de poeira do caminho. Ela vê os pés de Jesus, tinha calos nos pés de Jesus, tinha sujeira nos pés de Jesus. Aquela mulher se dobra.
E ao se dobrar, ela faz aquilo que era tarefa do servo mais humilde da casa. O servo menos importante da casa tinha a missão de pegar uma vasilha, pegar uma toalha, e quando chegava o dono da casa, aquele servo se abaixava, pegava o pé do dono da casa, colocava aqui no joelho e lavava os pés com aquela bacia. Purificava os pés, tirava toda a sujeira, depois pegava a toalha e secava os pés do seu senhor. De modo que agora, com os pés limpos em cima daquela casa com tapetes, o seu senhor podia andar, caminhar naquela casa. Mas tal não tinha sido feito com Jesus. Ela nota, os pés de Jesus estavam sujos. Ainda que a mesa fosse bonita, ainda que ele fosse o convidado para estar ali naquela casa, a verdade é que sequer tinha se lhe dado água para limpar os pés. E ela se dobra, e querendo ela lavar os pés de Jesus, fazer aquilo que não tinha sido feito, ela não podia dizer, me dá uma bacia. Ela seria identificada, quem sabe seria expulsa dali. Ela não diz, me dá uma toalha, traz aqui uma toalha, ela se revelaria. Mas ela, querendo fazer algo pelos pés de Jesus, aquela mulher, ela sente que está na presença, mas não na presença de um mestre, não na presença de um rabi. Ela está em uma presença que traz paz à sua alma. Ela está em uma presença que traz consolo ao seu coração. Ela está em uma presença que traz esperança à sua vida. Ela está em uma presença que ela percebe, essa presença é boa, essa presença é gloriosa, essa presença toca a sua alma. E ela queria muito fazer algo pelos pés de Jesus, ela queria ungir os pés de Jesus, ela sentia algo especial estando na presença de Jesus. As lágrimas rompem os seus olhos, rompem o seu rosto, e ela começa a verter lágrimas. As lágrimas lhe vêm, e quando as lágrimas vêm, as lágrimas começam a cair nos pés de Jesus, e ela percebe que por chorar muito, por se quebrantar muito, ela quebranta a alma, quebranta o coração. É como Ana, que estava diante de Deus lá em Siló, e a Ana derramava o coração e a alma. Ana tinha uma angústia no coração, um problema que ninguém nada podia resolver, mas quando Ana vai à presença do Senhor e se dobra, e chega bem perto da presença e se prostra, a alma de Ana se derrama, a sua alma ela verte lágrimas em uma linguagem que não pode ser traduzida pela linguagem humana. Ela derrama lágrimas nos pés de Jesus, abundantemente, a ponto da poeira começar a se escorrer junto com as suas lágrimas. E não tendo toalha, ela pega os cabelos, solta, toma os cabelos como se for uma toalha. Ela não ligou se o cabelo estava perfumado, se o cabelo ela tinha lavado, se ela tinha dado um jeito no cabelo. Mas ela não se importa, pega os cabelos e ela começa a secar os pés de Jesus. Ela verte lágrimas, seca os pés de Jesus e beija os pés de Jesus. Ela vai vertendo lágrimas, vai lavando os pés de Jesus, e ela vai secando os pés de Jesus. Ela não quer saber o que vão dizer dela, o que vão falar dela. Agora não adianta saber mais quem ela é. Ela não larga mais os pés de Jesus. Ela parece fazer como Jacó no baú do Jaboque: eu não te largo. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo. Enquanto não mudar a minha vida, eu não te largo. Enquanto não mudar o meu coração, eu não te largo, Senhor. Eu encontrei o Senhor, eu não largo mais a tua presença. E enquanto ela fazia isso, enquanto a lágrima vertia, enquanto ela secava, enquanto ela beijava, os pés de Jesus vai ficando limpo. E comiam. E alguém já prestava atenção no que estava acontecendo. Alguém já percebia que alguém chorava. Alguém já percebia que lágrimas eram vertidas. Alguém já percebia que uma mulher tocava um mestre. Uma mulher estava tocando um mestre, uma mulher impura tocava um rabi.
Mas Jesus não se importava. Jesus não se importava, apenas comia. Apenas estava comendo e deixava aquela mulher estava a seus pés. Aquela mulher estava no melhor lugar daquela casa agora. É aquela mulher, ela estava naquele lugar que a mulher do fluxo de sangue, sofrendo 12 anos, com enfermidade incurável. Mas a mulher disse, eu não posso tocar, porque eu tenho um fluxo de sangue. A lei dizia daquela mulher, salvo a memória me engana, 11 toques que aquela mulher não podia fazer, 11 coisas que aquela mulher, que era prescrito, se ela fizesse ficava impuro, se pegasse o balde era impuro, se sentasse na cadeira, a cadeira era impura, se pegasse um copo para beber, o copo seria impuro, aonde aquela mulher dormisse, a cama era impura, o lençol era impuro, nada que aquela mulher tocasse ficaria puro, ela não podia tocar em ninguém. Era como uma lepra, o problema do fluxo de sangue. Mas aquela mulher em Cafarnaum fica sabendo, Jesus está em Cafarnaum, Jesus vai passar por aqui, e eu não vou perder a oportunidade. Aquela mulher também disse, se eu me aproximar de Jesus, e pelo menos tocar, e ela quer tocar na orla do manto, rente aos pés, se eu pelo menos conseguir, ainda que fraca, ainda que sem força, mas se eu for aos pés de Jesus, e pelo menos triscar nos pés de Jesus, pelo menos roçar a franja do manto dos pés de Jesus, ela diz, eu ficarei curada. Quem foi que disse àquela mulher que ela ficaria curada? Foi a fé. A fé é o firme fundamento, a fé é a certeza que diz para você, se você for aos pés de Jesus, a tua vida soluciona, a tua vida muda, o pecado sai, a salvação entra, o vício sai, a libertação chega, o problema sai, a solução aparece. Se você vai aos pés de Jesus, há algo que diz, o pecado sai, a maldição sai, a magia negra sai, a libertação chega, a salvação chega, a alegria chega, o renovo chega. Algo dizia aquela mulher, se você tocar, se você só triscar nos pés de Jesus, não precisa audiência com ele, não precisa contar a tua história para ele, basta ir a ele já sabe quem você é. Ela vai, ela toca na franja, e naquele momento algo acontece, porque Jesus para, um toque na franja de Jesus e ele para, e ele diz, de mim saiu virtude. O leproso foi aos pés de Jesus. Se tu quiseres, tu podes. E ele disse, eu quero ser curado. E aquele leproso saiu curado. A mulher cirofenícia foi aos pés de Jesus, a filha possessa de demônios. E ela clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a sua filha foi liberta. A mulher pecadora, a mulher prostituída, também vai aos pés de Jesus e ela fica ali. Não importa o que iam dizer, não importa se o fato dela se mostrar agora vai lhe trazer dano. Ela não quer saber, ela diz, eu estou nos pés de Jesus, é o melhor lugar que eu quero estar. É o melhor lugar para se estar. E quando o fariseu vê aquilo, e a atenção de todos agora é indiscutivelmente chamada, porque ela quebra o vaso de alabastro. E o cheiro daquele perfume começa a circular. E ela verte todo o conteúdo nos pés de Jesus. Ela unge os pés de Jesus. Ela beija os pés de Jesus. Ela adora Jesus. Ela adora. O salmista diz, o coração contrito, o coração quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Aí nessa hora o fariseu se incomoda, porque a adoração incomoda o fariseu. A adoração incomoda o falso religioso. A adoração em espírito e em verdade incomoda. E o fariseu diz no coração, por certo, esse homem não é profeta. Ele achava que Jesus era só profeta. Por certo, ele não é profeta. Se fora profeta, saberia que uma prostituta lhe toca. Eu penso que Simão, fariseu, estava com asco, com nojo
porque ele não aceitava ser tocado por mulher impura. Estivesse ou não nos seus dias, para ele era mulher impura. Havia um preconceito contra a mulher. E ele dizia, não é profeta. Se fosse profeta, essa mulher não tocava os pés, não derramava lágrima nos pés, não beijava os pés, não colocava esse perfume, certamente, que ela comprou para o seu trabalho, derramando, vertendo nos pés. Se ele for a profeta, ele não permitiria nada disso. É Jesus que sonda o coração. Oh, glória. Jesus que sabe o que eu penso e o que você pensa. Jesus que faz a leitura da nossa alma. O salmista diz, tu me sondas e conheces o meu coração. Ele nos conhece por dentro e nos conhece por fora. Dele ninguém se esconde. Para ele ninguém dá desculpa. Com ele ninguém argumenta. Ele conhece a verdade, ele mesmo é a verdade. Falsa religião não engana ele, aparência não engana ele, autojustiça não justifica diante dele. Ele olha para Simão, o fariseu, e diz, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E o Simão agora dize-a, mestre. Esse mestre é só da boca para fora. Dize-a, mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um deve 500 dinheiros e um só 50. Nenhum dos 2 podia pagar, nem o que devia muito, nem o que devia pouco. E naqueles dias, não pagar uma dívida levava à escravidão. Não pagar uma dívida tirava a liberdade. Nenhum dos 2 podia pagar. Ambos estavam réus para a escravidão. Ambos iriam perder a liberdade. Mas o credor, tendo misericórdia, sabendo que ambos não podiam pagar, por certo, não querendo tirar-lhes a liberdade, antes querendo que ambos tivessem liberdade, Jesus vai dizer, perdoa a ambos. Perdoa o que devia 500, perdoa o que deve 50. E ele faz uma pergunta, quem dos devedores amará mais o credor? E Simão agora tem uma questão para julgar. Simão, que conhecia a vida daquela mulher que estava aos pés de Jesus. Simão, que já havia julgado e condenado aquela mulher. Simão, que conhecia aquela mulher, a vida daquela mulher. Simão, que também era habilidoso em julgar, era capaz de julgar, especializado como fariseu em dar sentenças, principalmente sentenças mortais. Simão olha para Jesus e diz, Senhor, por certo, o que devia mais, amará mais o credor. E Jesus disse, muito bem, Simão, você julgou acertadamente a questão. Agora, Simão, eu cheguei em tua casa, os pés estavam sujos, fui convidado como convidado de honra, mas tu, Simão, não me destes água limpa e fresca para lavar a poeira dos pés. Porque casa de fariseu não tem água fresca. Casa de fariseu não tem água cristalina. Casa de fariseu, a sujeira é aparentemente limpa, por dentro é podre. Olha, Simão, enquanto que você não me deu, Simão, nada para limpar os pés, essa mulher, ela, desde que chegou, ela me lava os pés com as suas próprias lágrimas. Ela verte lágrimas de um coração quebrantado, de um coração que sente o seu pecado, mas que vem e se derrama na minha presença, como se derramava o coração de Davi. E ela me lava os pés, Simão, com as próprias lágrimas. Não me destes uma toalha para que eu secasse os pés depois de lavado, mas essa mulher usa os próprios cabelos cuidados para secar-me os pés. Simão, como é costume, tu não me destes um beijo, o ósculo santo quando cheguei na tua casa, como se faz a um mestre, a um convidado de honra, mas essa mulher não me beija o rosto, não me beija a face, mas ela beija-me os
pés, Simão. Simão, não me deste um perfume, não me ungiste a cabeça, como se faz ali no Salmo 23, é dito: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, me unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso era a cultura da época. Tu não me ungiste, Simão, a cabeça, porque em casa de fariseu não existe unção, em casa de fariseu não tem óleo da unção para ungir. Mas essa mulher, Simão, com um unguento caríssimo, ela me unge não a cabeça, mas ela me unge os pés. Eu te afirmo, Simão, que a sua grande dívida impagável, a sua grande dívida, cujo salário é a morte, cujo salário é viver em escravidão, porque aquele que serve ao pecado é escravo do pecado, é dominado pelo pecado, não consegue escapar por si mesmo do pecado. Eu te afirmo, irmão, que ainda que ela não seja religiosa como você, que procura autojustiça, que procura salvação pelo seu próprio mérito, pela sua religiosidade, pelo seu cerimonialismo, pelos seus ritos, pelas suas práticas. Você que aos seus olhos se sente pouco devedor e grande merecedor de salvação. Mas eu te afirmo, Simão, que essa mulher que deve tanto, os seus muitos pecados lhe foram perdoados. E olhando para a mulher, fitando a mulher, Jesus dá a sentença que Simão não podia dar. A sentença de Simão seria de condenação e de morte, mas Jesus, ele disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, toda aquela pecador, pecadora, fariseu, publicano, todo aquele, toda aquela que nele crer, que nele colocar a sua confiança, não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado faz perecer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não vem de obras como pensava Simão, não vem de obras religiosas como pensava o fariseu, não vem de rito religioso, de genealogia como pensava o fariseu, não. Vem somente de Deus, é a graça de Deus. Salvação é algo real. E o que é que me faz te dizer que salvação é real? Porque não depende do ser humano. Se salvação dependesse do ser humano, nós não teríamos salvação, porque o melhor que o homem faz tem defeito. O melhor que o homem produz dá defeito, deprecia, tem que fazer manutenção, tem que fazer conserto. O templo da igreja está com esse teto belíssimo, daqui a pouco tem que fazer manutenção, daqui a pouco tem conserto, porque o melhor que o homem faz dá defeito. Se salvação dependesse do que o homem faz, seria impossível para o homem, mas salvação não depende do que o homem faz, salvação depende somente daquilo que Jesus Cristo já fez. Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele tomou sobre si a nossa iniquidade, Ele tomou sobre si a nossa miséria, Ele tomou sobre si a nossa condenação, Ele tomou sobre si o nosso castigo, e Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. Ele pregou a dívida na cruz, e Ele disse: Pai, a dívida está paga. Pai, o devedor de 500, o devedor de 200, o devedor de 1000, o devedor de 100 mil, eu paguei a dívida dele, eu paguei a dívida dela, está pago. Não pagou com ouro, o ouro é limitado e esgotado. Não pagou com prata, a prata é esgotada todo dia. O preço do ouro oscila na bolsa todo dia. O preço da prata oscila na bolsa. Ele pagou com algo que não oscila. Ele pagou com algo que não se desvaloriza. Ele pagou com a vida. Ele pagou com sangue. Ele pagou a tua dívida. Ele pagou a dívida que você não pode pagar.
Ele deu a sua vida por você. Ele deu a sua vida por aquela pecadora, de modo que ele diz para ela, versículo 48, os teus pecados te são perdoados, a tua dívida está paga. E as pessoas agora entram em crise, porque dizem: quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse? Ele é o Salvador. Quem é esse? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Ele é a porta para a salvação. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro mediador, o mediador é Ele. Não há outro caminho, o caminho é Ele. Não há outro que possa salvar, quem pode salvar é Ele. Não há outro que possa redimir, quem pode redimir é Ele. Não há outro que possa resgatar o pecador, só quem pode resgatar o pecador é Ele. Só quem dá jeito à vida do homem é Ele. Só quem transforma é Ele. Quem dá coração novo é Ele. Quem muda o caráter é Ele. Quem te faz nova criatura, te faz nascer de novo é Ele. Ele é a esperança da tua alma. Eu te convido a fazer como a pecadora. Quanto é a tua dívida? Você deve quanto? 500. Você deve quanto? 1.000, 10.000, 200.000. Quanto é que você deve? Ele é aquele que pagou a dívida. E todo aquele e toda aquela que vem a Ele tem a dívida paga. Você pode vir a Ele. Pecado não te impede de chegar à presença dEle. Pecado não te impede de ser resgatado por Ele. Pecado não te impede de ser transformado por Ele. Deixa o pecado e vem a Ele. Aquela mulher pecadora, ela renunciou ao pecado. Aquela mulher, quando quebrou aquele vaso de alabastro, ela estava dizendo assim: nunca mais. Nunca mais pecado, nunca mais prostituição, jamais eu vou me perfumar para vender o meu corpo. Ela estava dizendo não para o pecado, ela estava dizendo sim para Jesus. Pega a tua vida, vem como oferta. Ele disse: aquele que tiver a vida por preciosa vai perder a vida, mas aquele que não tiver a vida por preciosa, mas me entregar a sua vida, salvará a sua vida. Venha Jesus. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, escrito está, verdadeiramente serás salvo. Para um grande pecador, um Salvador ainda maior. Escreva nesse chat a tua decisão. Dê sinal para a gente. Você que nessa manhã ainda não tomou decisão, pessoas já tomaram decisão, mas falta você. Você que nessa manhã ainda não confessou Jesus como teu Senhor. Porque muita gente quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Para Ele ser teu Salvador, é necessário primeiro ser o teu Senhor. Oh glória, Senhor da tua vida. Ele não vai te salvar para você continuar na droga, não vai te salvar para continuar fumando, não vai te salvar para continuar bebendo, não vai te salvar para continuar mentindo, não. Ele vai te salvar e vai te transformar, Ele vai te salvar e vai te regenerar, Ele vai te salvar e Ele vai transformar quem você é. Venha Jesus, dê este passo, diga: eu quero Jesus na minha vida. Pecado, nunca mais. Oh glória, inferno, nunca mais. Morte, nunca mais. Vício, nunca mais. Tome essa decisão. Venha Jesus. Escreva: eu quero Jesus. Eu quero salvação. E a salvação de Deus vai inundar a tua vida. Dê esse passo. Aonde está alguém essa manhã que ainda não deu esse passo? Está afastado de Jesus? Venha à presença dEle. Oh glória. Pode vir do jeito que você está. Oh glória. Não importa a biografia. O importante é o que Jesus vai fazer com a tua vida. Venha Jesus. Escreva: eu quero Jesus. Eu entrego a minha vida para Jesus. Quero orar por você agora. Pai amado e santo,
estamos aqui na tua presença. Estamos aqui neste lugar, Senhor, de culto, de adoração, de testificação da verdade do Evangelho. Esse Evangelho que diz só Cristo pode salvar. Aqui na terra, outro nome dado não há para que salvos sejamos. Eu te peço, ó Santo Deus de Israel, Pai amado e santo, contempla agora o amigo, a amiga, o internauta, Senhor. Senhor, que está conectado conosco e está na tua presença. E neste culto, Senhor, te adora. E neste culto, Senhor, vem aos teus pés. Quem sabe alguém como a mulher do fluxo de sangue. Quem sabe alguém com um problema, Senhor, que lhe angustia, lhe abate, como era o caso do leproso. Quem sabe alguém desesperado, como Jairo procurou o Senhor desesperado, dizendo: me socorre. Senhor, quem sabe alguém com a família em crise, como a mulher cirofenícia, Senhor, que tinha uma casa perturbada e ela foi à tua presença. Pai querido e santo, contempla nessa hora. Oh, aleluia! Remeneu e sei. Para cada um deles o Senhor disse: a tua fé, a tua fé, a tua fé, a tua fé te salvou. Quem vem à tua presença é movido pela fé nessa manhã. Eu te peço, Pai, Senhor, estende tua mão poderosa. Dá o teu decreto de salvação, dá o teu decreto de libertação. O Senhor decretou e aquela pecadora viveu uma vida nova. O Senhor decretou e aquela pecadora se levantou dali. Ela entrou escondida, mas saiu de cabeça erguida. Ela recebeu a maior dádiva naquela cidade. Não se registra que mais ninguém tenha recebido dádiva semelhante naquela cidade. Mas ela se tornou a mulher resgatada, transformada, aquela que foi salva, aquela que foi liberta. Eu te peço nessa manhã, estende tua mão. Oh Senhor, e opera aqui nessa manhã, opera a cura, opera o milagre, Pai, e liberta, Senhor, o oprimido, o preso em uma vida de pecado, o preso em uma vida antiga, o preso, Senhor, que não consegue quebrar o alabastro, não consegue entregar a vida, não consegue renunciar ao pecado. Espírito de Deus liberta, Espírito de Deus convence, Espírito Santo resgata nessa manhã. Oh Pai querido, por tudo quanto tens feito, eu te louvo. E a ti a nossa gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigado a você, querido, que esteve conosco. Que o Senhor grandemente te abençoe. Obrigado, Queiroz. Obrigado, Henrique. Eleva os meus olhos para os montes, eu me pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão, as consolações do Divino Espírito Santo seja com a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Senhor te abençoe. Amanhã, às 8h30, conforme Jesus permitir, louvor e palavra estará de volta. À noite tem culto aí nas congregações. Deus abençoe.